Negócios à Lupa pela AEMinho. Um espaço em antena onde se dá voz aos associados da AEMinho sobre temas de economia e sociedade. Todas as quartas, às 11h40 e 15h30. Olá, sejam muito bem-vindos ao Negócios à Lupa pela AEMinho. Estou de regresso, Liliana Oliveira, a conduzir esta conversa. Esta semana temos connosco neste espaço José Oscar Nogueira, da NVE Engenharias, depois de um interregno em que foi substituída pelo Marcelo Hermesdorf. Neste espaço volto ao comando do Negócios à Lupa e agradeço desde já ao José Oscar Nogueira por aceitar o convite para participar neste programa. José, este mês estamos a olhar de uma forma generalizada para o Orçamento do Estado para 2026, focando na sua empresa. De que forma é que considera que uma gestão mais digital e simplificada do setor público influencia a produtividade, o planeamento e a execução dos projetos da NVE Engenharias? Muito boa tarde. Antes de mais, retribuir-lhe o agradecimento de estar aqui e deixar aqui um bocadinho a minha opinião sobre estes temas. Deixe-me dizer-lhe que, relativamente ao Orçamento de Estado, eu concordo com a maioria das medidas e, globalmente, considero-as como positivas. Mas, simultaneamente, sou relativamente crítico por não ir mais longe. Todos nós que trabalhamos nesta área é comum depararmos com algumas situações em que os processos ficam literalmente na gaveta de um departamento, em que é preciso nós irmos fisicamente junto das pessoas, pegar nos dossiês, transitar de uma área para outra, muitas vezes dentro do mesmo município ou da mesma entidade. A digitalização vem melhorar este problema, este flagelo, mas é preciso alterar todo o processo e simplificá-lo, como diz, mas de forma efetiva, não só digitalizar o processo. Portanto, em teoria, espera-se que isto venha a trazer várias vantagens, como a organização mais eficiente dos processos, maior previsibilidade, menos custos, menos perdas de informação, redução de deslocações e reuniões desnecessárias. E, portanto, tendencialmente e teoricamente, isto permitirá um encurtamento dos prazos de licenciamento e um arranque mais célere da execução das obras. O problema aqui é que, falando de simplificação, temos de abordar o famoso simplex. E, no fundo, o simplex, vão surgindo alterações legislativas que são anunciadas como uma solução para resolver as dificuldades em que se transformou o licenciamento urbano. O Decreto-Lei 10 de 2024, portanto, que tem sido muito debatido, uma das questões mais contestadas foi a insegurança jurídica e os riscos que os promotores, os construtores, como a NVE, como é o nosso caso, e os projetistas, além dos futuros compradores das frações, passam a estar sujeitos quando a obra se inicia, com base na comunicação prévia, mas sujeita a uma fiscalização posterior do município durante 10 anos. Portanto, os municípios têm 10 anos depois para fiscalizar. Aqui o tema é que o simplex assenta num princípio que é a responsabilidade dos autores dos projetos, declarando que os mesmos respeitam todas as normas e regulamentos em vigor. Bem, aqui o grande tema é que as normas e regulamentos em vigor, até 1970, em que os projetos eram verificados pelos técnicos e não existia essa responsabilidade dos autores, os regulamentos eram muito poucos. Atualmente, existem mais de 2.200 diplomas e regulamentos aplicados ao nosso setor e, na sua maioria, foram elaborados por juristas com redações muito complexas que exigem muitas vezes pareceres jurídicos e com diferentes interpretações e além das quase 20 entidades externas que são de consulta obrigatória. Perante todo este quadro, não é possível os projetistas, em particular referindo-nos ao urbanismo, à arquitetura, assumirem a responsabilidade sobre o que nós designamos um monstro legislativo, portanto, que é impossível dominar na sua plenitude.
E perante esta desproporcionada responsabilidade com riscos, por vezes, de muitos milhões de euros, muitas centenas de milhares de euros, e mesmo os seguros são limitados e, por isso, ainda falham estas figuras da comunicação prévia, dos diferimentos tácitos. Portanto, esta responsabilidade, os projetistas não querem corrê-la, os promotores e os construtores e mesmo os futuros proprietários dos imóveis acabam por também não poder incorrer em tanta responsabilidade. Portanto, o que é que eu acho? Que, em termos de digitalização, de simplificação, eu considero que nós temos que ir mais longe. Ou seja, para reduzir a sério a burocracia e reduzir drasticamente os prazos, o Simplex devia ser aplicado aos diplomas, aos regulamentos, aos procedimentos que estão na base do problema, de modo a inverter este crescente complicómetro. Mas isto exige uma verdadeira revolução legislativa. Entretanto, com este Orçamento de Estado pode ajudar, como é óbvio, a digitalização, uma gestão mais automática dos processos, incorporação de inteligência artificial na análise e verificação. Por exemplo, isto já de si irá agilizar e encurtar prazos. Ora, precisamente, falou de obstáculos burocráticos. Quais são os principais obstáculos que a digitalização governamental poderia eliminar ou reduzir, beneficiando as empresas, nomeadamente do setor da construção? Bem, em primeiro lugar, penso que, portanto, a falta de um sistema de licenciamento realmente unificado. Continua a não existir um portal único que concentre todos os procedimentos e entidades. Cada município funciona à sua maneira e o problema é que processos idênticos exigem documentação diferente consoante o concelho ou a entidade envolvida. Em segundo lugar, os prazos legais raramente são cumpridos. Portanto, os prazos existem, mas raramente são cumpridos e nada acontece. Portanto, a legislação define prazos, na prática quase nunca são respeitados. E, na minha opinião, o Orçamento de Estado não traz medidas concretas para mudar isto. O problema é que ficam processos pendentes durante meses sem qualquer consequência. Ou seja, na minha opinião, o que deveria ser feito era a criação de mecanismos automáticos que obrigassem ao cumprimento de prazos, maior transparência sobre os tempos de resposta de cada entidade, através dessa tal plataforma que referi antes. Portanto, não propriamente os deferimentos tácitos, que ainda por cima têm de ser requeridos, como é hoje, acabam por transferir muita responsabilidade para os projetistas, para os promotores, conforme já disse. Ou seja, esta figura do deferimento tácito na prática não está a funcionar. Desde logo que tem que ser requerido, não é automático, a entidade tem X dias para se pronunciar, não emite parecer, automaticamente deveria estar deferido. Mas não é isso que acontece. Portanto, isto é também um obstáculo. A questão dos pedidos repetidos de documentos, que agora, em princípio, prevê-se que irá estar resolvido, portanto, está previsto isso no Orçamento de Estado e no Decreto-Lei que saiu ano passado também é reforçado isso. Portanto, as entidades passam a só poder fazer um pedido de documentação. E também, digamos, a emissão lenta de licenças e alvarás. Portanto, mesmo com o projeto aprovado, ainda se perde demasiado tempo na emissão formal dos documentos, nos circuitos internos, ainda são muito lentos. Por último, e não menos importante, pelo contrário, se calhar até o fator mais importante em termos aqui dos obstáculos burocráticos que enfrentamos no setor da construção, são os critérios urbanísticos dispares e subjetivos. Ou seja, e aqui o Orçamento de Estado não aborda a grande disparidade de critérios urbanísticos no país. Por exemplo, eu dou um exemplo muito, muito concreto. Dois concelhos vizinhos podem ter regras totalmente diferentes. Por exemplo, para temas básicos como estacionamentos, como a altura das edificações, a sércia, as taxas, a largura das vias, dos passeios, as frentes e as dimensões mínimas de lotes, entre tantas outras coisas. O poder local e, sobretudo, os técnicos trabalham muitas vezes sobre bases teóricas, na minha opinião, muito questionáveis. Portanto, avançam com os planos diretores municipais e os restantes instrumentos de gestão do território, muitas vezes de costas voltadas para as pessoas, aos investidores, às empresas,
Tivemos o caso de Guimarães, que é a minha cidade, e a cidade onde é a sede da NVE, em que o PDM foi o tema quente da campanha eleitoral autárquica, depois de tantos anos de atraso, em que virou quase uma novela. Acabou por não ser aprovado, vai ser reaberto pelo novo Executivo, mas a verdade é que, apesar de ter demorado tantos anos, na minha experiência, os contributos públicos acabaram por não ter sido tidos em conta, enfim, não sei se serviram só para cumprir a lei, para a estatística, mas que foram respondidos às dezenas com o mesmo parágrafo, com textos iguais, leva-nos a questionar se foram vistos, se foram analisados, e pergunto-me então para que é que servem essas consultas públicas, não é? Na verdade, um ambiente de maior abertura e menor competição seria benéfico. Em alguns municípios parece que cada vez que se vai discutir um projeto, se inicia quase um jogo da corda, em que os técnicos parecem ter o interesse de nada aprovar ou de não se atravessarem por aprovar determinado projeto e colocam todo tipo de entropias, entraves burocráticos e técnicos, mas pior de tudo subjetivos na análise dos processos e, naturalmente, os promotores têm interesse contrário, que é o de rentabilizar os seus investimentos. Quando se fica neste campo da subjetividade pessoal de cada técnica, ainda por cima, quando os responsáveis e políticos não são assertivos, fica-se num limbo e os processos começam perdoa-me a gíria, a marinar. Isto é o pior que se pode fazer a uma empresa, é um promotor que vive e trabalha a desenvolver e executar projetos, como é o nosso caso, e não para andarem anos em cascatas de reuniões, em submissões e ressubmissões de processos, sem fim à vista. Portanto, a minha sugestão seria criar um conjunto mínimo de regras comuns ou pelo menos um manual de critérios uniforme que limitasse ao mínimo a subjetividade na apreciação. José, e tendo em conta este documento, o Orçamento do Estado para 2026, que oportunidades é que podem surgir neste contexto e como é que este documento pode tornar o setor mais competitivo? Bem, o setor da construção está muito competitivo, está mais competitivo do que alguma vez esteve. Por um lado, pelos piores motivos, pois o setor da construção, como sabe, é procíclico. Na altura da crise 2008, 2014, foi praticamente dizimado, não houve preocupação com a perda da capacidade instalada no país, a fuga em massa de mão de obra qualificada, assim como dos técnicos e dos engenheiros, e ainda a falta de renovação desses mesmos quadros. Grande parte das empresas foram à falência, as que permaneceram e aguentaram estão hoje tipicamente mais fortes, pois a concorrência é menor, e com o crescimento económico pré-Covid, pode dizer-se, que desde aí o volume de trabalho tem vindo sempre a aumentar, embora a capacidade instalada seja manifestamente reduzida para as necessidades. Esta necessidade está a provocar as empresas para investimentos, e no fundo isto são oportunidades, para investimentos em construção modular, pré-fabricação, construção 3D, digitalização, a utilização de softwares BIM, etc. Além disso, é sabido que Portugal continua com uma carga fiscal e contributiva muito alta, com cerca de 35%, ou como me recordo ver no Orçamento de Estado. E precisamos, na minha opinião, de um choque fiscal. Por exemplo, no imobiliário não se entende como é que o AIMI, o chamado Imposto de Mortágua, não foi ainda abolido para as empresas. É um imposto que tributa não só pessoas com património elevado, acima de 600 mil euros, e aí eu entendo e admito, mas em empresas como construtores e imobiliárias, esse limite mínimo não existe e incide sobre prédios habitacionais e terrenos para construção e acabam por ser pagos pelo consumidor final, ou seja, acabam por ser imputados na venda das casas. Eu destaco duas medidas muito positivas ainda assim e no fundo oportunidades também para o setor, que é a redução da taxa do IVA para 6% na construção de habitação, para venda a custos moderados, a preços moderados, e ou para arrendamento também com rendas moderadas. E os incentivos fiscais, sobretudo para investimentos build to rent, portanto para arrendamento a preços moderados.
Mas importa aqui fazer um paralelismo com as medidas de benefícios fiscais do passado, como foram a redução do IMI e do IMT nas reabilitações, e o IVA a 6% também na reabilitação urbana, que deram e no fundo continuam a dar tanta confusão. Por exemplo, há promotores e construtores hoje que, passados anos de terem feito determinada obra, estão a ter fiscalizações da autoridade tributária a pedirem-lhes a diferença de impostos, por vezes só por um simples facto de, na declaração do município para efeito de benefícios fiscais, que até constava digamos, que era uma área de reabilitação urbana, que o edifício se inseria, mas muitas das vezes não dizia também que pertencia a uma ORU, que é uma operação de reabilitação urbana. Portanto, só isto já é suficiente para a AT pedir a devolução da diferença de impostos, dos 23% de IVA para os 6% e o restante em IMI, IMT e demais taxas. Isto acaba por gerar descrédito nas pessoas, nos investidores, em relação às leis, aos benefícios fiscais e aos incentivos que por vezes são sentidos como autênticas rasteiras. Outro exemplo é a lei dos solos. Portanto, o Celeuma tem gerado pela especulação que vai criar ou que iria criar, mas na verdade e na prática a sua aplicabilidade está ainda muito, muito nebulosa, muito cinzenta, ninguém sabe muito bem como e se irá evoluir ou não, ou se irão ser, no fundo, casos pontuais. Uhum. Muito bem, José, muito obrigada pelo seu contributo neste Negócios à Lupa pela AEMinho. Muito obrigado. Boa tarde. Muito boa tarde. E fica por aqui o último programa deste mês. Voltamos em dezembro com um novo tema e mais convidados. Até lá. Negócios à Lupa pela AEMinho. Saiba mais em ae-minho.pt e acompanhe a atualidade através das redes sociais em facebook.com/Associação Empresarial do Minho e no LinkedIn AEMinho.